Você já olhou para o céu e se perguntou o que há lá embaixo? As linhas de Nazca, localizadas no deserto peruano, são uma das mais intrigantes maravilhas arqueológicas do mundo. Com mais de 2000 anos de história, esses enormes geóglifos, que podem ser vistos apenas do alto, têm fascinado estudiosos e curiosos. Mas o que realmente significam? Qual é o propósito por trás dessas enormes figuras? Neste vídeo, vamos explorar as várias teorias que tentam explicar a origem e o significado das linhas de Nazca, desde rituais religiosos até comunicações com seres extraterrestres. A diversidade de interpretações é tão rica quanto a própria história da civilização Nazca. Se você é um jovem adulto curioso sobre mistérios históricos, ou simplesmente ama descobrir segredos do passado, este vídeo é para você. Prepare-se para uma jornada que não só irá iluminar o que sabemos até agora sobre essas incríveis linhas, mas também provocará reflexões sobre a importância da arqueologia e do estudo das culturas antigas. Então fique atento, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você não vai querer perder as revelações que vêm a seguir. Vamos juntos desvendar os mistérios que cercam as linhas de Nazca. As linhas de Nazca são um testemunho impressionante da civilização Nazca, que habitou a região do deserto peruano entre 200 a.C. e 600 d.C. Essa cultura é conhecida por suas habilidades em cerâmica, têxtil e irrigação, permitindo que prosperassem em um ambiente desértico hostil. O deserto de Nazca, onde as linhas estão localizadas, é caracterizado por um clima árido e ventos constantes, o que ajudou a preservar essas impressionantes geoglifos ao longo dos séculos. As linhas foram traçadas em uma vasta área de aproximadamente 450 quilômetros quadrados e apresentam uma variedade de formas, incluindo figuras de animais, plantas e formas geométricas. Algumas das mais conhecidas incluem o macaco, o colibri e a aranha. Os Nazcas provavelmente usaram ferramentas simples, como estacas de madeira e cordas, para marcar os contornos das figuras no solo, removendo a camada superficial de pedras e revelando o solo mais claro abaixo. O que é realmente fascinante é que essas obras são tão grandes que só podem ser apreciadas em toda a sua magnitude do ar. Embora as linhas tenham sido redescobertas na década de 1930, sua verdadeira função e significado continuam a ser debatidos. Historiadores e arqueólogos têm explorado várias hipóteses sobre como os Nazcas interagiam com essas marcas e o que elas representavam em sua vida cotidiana. Algumas teorias sugerem que as linhas poderiam ter sido usadas como caminhos cerimoniais, enquanto outras consideram a possibilidade de que elas tenham uma conexão espiritual com a água, um recurso precioso na região. Com uma cultura tão rica e complexa, as linhas de Nazca nos convidam a refletir sobre as interações entre os humanos e o ambiente. À medida que nos aprofundamos nas teorias sobre o propósito dessas linhas, nos deparamos com uma mistura de espiritualidade, astronomia e práticas sociais que moldaram a vida dos Nazcas. Essa conexão entre cultura e natureza é um tema recorrente em nossas discussões, e é o que faz das linhas de Nazca um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Uma das teorias mais aceitas sobre as linhas de Nazca é a de que elas estavam intimamente ligadas à religião e aos rituais cerimoniais da civilização Nazca. Para os Nazcas, a vida era imersa em práticas espirituais que muitas vezes envolviam a adoração de divindades associadas à natureza e ao ciclo da vida. As linhas poderiam ter sido criadas como um meio de se conectar com essas divindades, invocando sua ajuda em momentos de necessidade, especialmente em relação a recursos vitais como água e colheitas.
Evidências que sustentam essa teoria incluem artefatos encontrados nas proximidades das linhas que mostram representações de deidades e elementos da natureza. Alguns arqueólogos acreditam que as linhas serviam como caminhos sagrados, utilizados durante rituais religiosos. Esses caminhos poderiam ter sido percorridos por sacerdotes ou líderes tribais em cerimônias destinadas a pedir chuva ou boas colheitas. Além disso, as linhas podem ter sido vistas como oferendas visíveis aos deuses, feitas para serem admiradas do céu, onde se acreditava que as divindades habitavam. Exemplos de cerimônias que poderiam ter sido realizadas em conexão com as linhas incluem festivais de colheita, onde a comunidade se reunia para celebrar e agradecer pelas bênçãos recebidas. Ao traçar essas figuras no solo, os Nazcas poderiam ter buscado expressar suas reverências e solicitações a forças superiores, que acreditavam estar atentas a cada traço e curva. Essa teoria destaca a importância da espiritualidade na vida dos Nazcas e como suas práticas religiosas moldaram a maneira como interagiam com o mundo ao seu redor. À medida que exploramos outras teorias sobre as linhas, fica claro que o papel da religião e das crenças espirituais é um aspecto central na busca por compreender o significado profundo dessas marcas enigmáticas. Outra teoria fascinante sobre as linhas de Nazca sugere que elas serviam como ferramentas de astronomia e calibração, ajudando os Nazcas a monitorar eventos celestiais e ciclos sazonais. A posição de algumas linhas e figuras está alinhada com constelações e fenômenos astronômicos, como o solstício de inverno e equinócios. Isso leva a crer que os Nazcas tinham um conhecimento avançado da astronomia e utilizavam as linhas para marcar e celebrar esses eventos. Pesquisadores afirmam que algumas das figuras, como o condor e o hummingbird, podem estar relacionadas a constelações específicas, permitindo aos Nazcas prever mudanças sazonais. Essas previsões seriam essenciais para uma sociedade dependente da agricultura, onde o tempo de plantio e colheita estava intimamente ligado aos ciclos naturais. Ao alinhar suas construções e práticas agrícolas com os movimentos dos astros, os Nazcas podiam maximizar sua produtividade e garantir a sobrevivência da comunidade. Além disso, a ideia de que as linhas poderiam funcionar como um calendário astronômico também é apoiada por estudos que mostram que algumas das figuras podem ter sido usadas como marcos visuais para eventos específicos, como a chegada das chuvas. O entendimento profundo do céu noturno, juntamente com as linhas, teria permitido que os Nazcas se tornassem mais adaptáveis e resilientes em um ambiente árido. Esta teoria ressalta a importância da astronomia para as culturas antigas e como as linhas de Nazca podem ter sido um reflexo desse conhecimento. À medida que continuamos a explorar outras interpretações, a conexão entre os Nazcas e os astros se torna uma peça vital do quebra-cabeça que nos ajuda a entender seu legado. Entre as teorias mais especulativas está a ideia de que as linhas de Nazca poderiam ter sido uma forma de comunicação com deuses ou até mesmo seres extraterrestres. Essa teoria ganhou popularidade, especialmente na cultura popular, e é frequentemente retratada em documentários e programas de televisão que exploram o misticismo e os fenômenos não explicados. Proponentes dessa ideia sugerem que as linhas foram desenhadas como um código visível para os deuses ou para viajantes intergalácticos. A noção de que os Nazcas se comunicavam com divindades é respaldada pela sua forte espiritualidade, mas a adição da perspectiva extraterrestre traz uma nova camada de mistério. Alguns teóricos argumentam que a complexidade e a escala das linhas são evidências de uma inteligência superior que pode ter ajudado ou influenciado os Nazcas em sua criação.
Essa teoria é muitas vezes alimentada por avistamentos de OVNIs na região e relatos de visitantes que supostamente viram as linhas do céu. Apesar da falta de evidências concretas, essa teoria continua a capturar a imaginação de muitas pessoas, refletindo o desejo humano de acreditar que há algo mais em jogo. A ideia de que seres de outros mundos poderiam ter se envolvido com os Nazcas faz parte de um fenômeno mais amplo de fascínio por antigas civilizações e seus legados, sugerindo que nossa curiosidade sobre o desconhecido é tão forte quanto a busca por explicações racionais. Enquanto essa teoria pode parecer mais ficcional do que fundamentada, ela desempenha um papel significativo na maneira como percebemos as linhas de Nazca. A interseção entre mitologia, espiritualidade e mistério extraterrestre continua a atrair a atenção de estudiosos e entusiastas, lembrando-nos de que, em nossa busca por respostas, as perguntas podem ser tão intrigantes quanto as respostas. Outra interpretação intrigante sobre as linhas de Nazca é a ideia de que elas serviam como marcos para trilhas ou direções que indicavam fontes de recursos, como água e alimentos. Em uma região desértica onde a água era escassa, ter um sistema visual que direcionasse as comunidades para os recursos naturais seria fundamental para a sobrevivência. As linhas poderiam ter sido utilizadas como guias para viajantes, facilitando a navegação e a exploração de áreas vitais para a vida. Estudos arqueológicos na região mostram que as comunidades Nazca desenvolveram complexos sistemas de irrigação, e é razoável supor que as linhas poderiam ter um papel importante na forma como esses sistemas foram utilizados. Por exemplo, as linhas podem ter levado a fontes de água subterrânea ou áreas de cultivo que eram cruciais para a subsistência. Ao traçar esses caminhos no solo, os Nazcas poderiam ter criado um mapa visual que ajudava na localização de recursos essenciais. Além disso, a conexão entre as linhas e a geografia local é notável. A orientação e a localização de algumas figuras podem indicar a presença de montanhas, vales ou outras características geográficas que poderiam ter sido úteis para a caça, coleta e agricultura. Essa teoria sugere que as linhas não eram apenas formas artísticas, mas também práticas que refletiam a relação dos Nazcas com o ambiente. Como essa interpretação revela, as linhas de Nazca podem ter servido a propósitos muito práticos em sua vida diária. Enquanto exploramos as outras teorias, a perspectiva funcionalista nos lembra de que essas marcas podem ser mais do que um enigma. Elas representam a engenhosidade e a adaptabilidade de uma cultura que prosperou em um ambiente desafiador. Com tantas teorias fascinantes sobre as linhas de Nazca, surge um debate sobre o que realmente elas representam. Cada teoria traz consigo um conjunto de evidências e interpretações que refletem não apenas a cultura Nazca, mas também a nossa própria curiosidade sobre o desconhecido. A pergunta que se coloca é: qual dessas teorias é a mais convincente? Ou será que todas elas em conjunto podem oferecer uma visão mais rica e multifacetada sobre a civilização Nazca? Ao refletir sobre as linhas, é importante considerar como elas refletem as crenças e valores dos Nazcas. A religiosidade, o conhecimento astronômico e a necessidade de recursos foram todos fatores cruciais em suas vidas, e as linhas podem ser vistas como uma síntese de suas prioridades e experiências. A diversidade de interpretações é um testemunho da complexidade da cultura Nazca, que, como muitas sociedades antigas, estava profundamente ligada ao ambiente e à espiritualidade. Convidamos você, espectador, a compartilhar suas próprias opiniões e teorias nos comentários abaixo. O que você acha que as linhas de Nazca representam? Você se sente mais atraído pela ideia de que elas eram rituais religiosos ou ferramentas de navegação?
O debate é enriquecedor e nos ajuda a entender não apenas o passado, mas também as diferentes maneiras pelas quais os seres humanos interpretam sua realidade. Essa conversa não só estimula nosso interesse pela arqueologia, mas também nos conecta com a busca contínua por compreensão. Ao explorar o passado, estamos, na verdade, explorando nosso próprio lugar no mundo e a forma como interagimos com a história. À medida que avançamos, a importância de estudar e preservar essas marcas históricas se torna ainda mais evidente, pois elas não são apenas artefatos do passado, mas também chaves para desbloquear o entendimento humano. O estudo das linhas de Nazca não é apenas uma exploração de figuras misteriosas. É uma janela para entender as complexidades das culturas antigas. A arqueologia desempenha um papel fundamental na revelação dos segredos do passado, permitindo que os pesquisadores reconstituam narrativas e contextos históricos. A importância da arqueologia vai além da simples descoberta. Ela nos ajuda a entender como as sociedades evoluíram, como interagiram com seu ambiente e como suas crenças moldaram suas vidas. As linhas de Nazca são um exemplo perfeito de como a arqueologia pode nos oferecer insights sobre a relação entre humanos e natureza. As práticas agrícolas, a construção de sistemas de irrigação e o desenvolvimento de rituais religiosos estão todos entrelaçados com a criação dessas geoglifos. A pesquisa em Nazca não só revela os traços de uma civilização antiga, mas também destaca a importância de preservar esses locais para futuras gerações. Além disso, a arqueologia nos ensina sobre a necessidade de respeitar e valorizar a diversidade cultural. Cada cultura tem sua própria história e modo de vida, e as linhas de Nazca são uma representação da criatividade e adaptação dos Nazcas em um ambiente desafiador. Através do estudo de tais culturas, podemos aprender lições valiosas sobre resiliência, inovação e respeito pela natureza. Este reconhecimento da importância da arqueologia deve ser um convite à ação. É crucial apoiar esforços de preservação e educação para que possamos continuar a explorar e aprender com o passado. À medida que desenvolvemos uma apreciação mais profunda pela história, também cultivamos um senso de responsabilidade para proteger esses patrimônios e garantir que as vozes das civilizações antigas não se percam no tempo. Ao longo deste vídeo, exploramos as linhas de Nazca, um dos mais intrigantes mistérios arqueológicos do mundo. Desde suas possíveis funções religiosas até seu papel como ferramentas de navegação ou comunicação com os deuses, cada teoria que examinamos nos ajudou a compreender um pouco mais sobre a civilização Nazca. Essas figuras não são apenas marcas no solo, elas são testemunhos de uma cultura rica, profundamente interligada com seu ambiente e suas crenças. Refletindo sobre tudo o que discutimos, é evidente que as linhas de Nazca provocam perguntas que vão além da história. Elas nos incentivam a explorar nosso próprio entendimento sobre espiritualidade, natureza e a maneira como nos conectamos com o mundo ao nosso redor. Para muitos de nós, essas linhas simbolizam um desejo mais profundo de desvendar mistérios, buscar significados e reconhecer a beleza do desconhecido. Assim, convido você a continuar essa jornada de descoberta. Que lições podemos aprender com os Nazcas? Como podemos aplicar esses conhecimentos em nossa vida cotidiana? À medida que você se aprofunda em sua própria curiosidade, lembre-se da importância da preservação e do respeito pela história. Cada traço, cada figura e cada linha conta uma história que merece ser ouvida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com amigos que também possam se interessar por esses mistérios. Juntos, podemos continuar a explorar e celebrar as maravilhas da arqueologia e da história.
Obrigado por assistir e até a próxima. Agora que você conhece mais sobre as linhas de Nazca e as diversas teorias que as cercam, queremos ouvir você. O que você acha que realmente significam essas figuras enigmáticas? Qual teoria ressoou mais com você? Deixe suas opiniões e perguntas nos comentários abaixo e vamos criar um diálogo sobre esse tema fascinante. Além disso, se você está interessado em mais conteúdo sobre arqueologia, mistérios históricos e civilizações antigas, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Estamos sempre em busca de novas histórias para compartilhar e novas perguntas para explorar. Sua participação é fundamental para enriquecer nossa comunidade. Por último, não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos que também amam descobrir os segredos do passado. Quanto mais pessoas se juntarem a nós nesta jornada, mais podemos aprender e crescer juntos. O passado é uma chave que abre portas para o futuro, e juntos podemos continuar a desvendar os mistérios que moldam nosso entendimento do mundo. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração das linhas de Nazca. Até a próxima, onde vamos nos aventurar em outros mistérios que nos cercam.